Oi, gente. E aí, galera? Tudo bem?
Bom dia, Márcio. Bom dia, Isa. Bom dia, Larissa. Tô tentando fuçar aqui de novo. É impressionante como eu sou burro pra esses negócios, cara. Eu cliquei no botão, agora não consigo votar. Não consigo voltar. Tamo junto. Bom dia, professor. Bom dia. A aula anterior à minha foi do Rosso, né? Sim, Márcio. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, André. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Professor, bom dia. E aí, David, bom dia. Tudo bem? Beleza? Oi, Márcio. Oi, Natália. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo. Tá com a voz desanimada? O que que foi? Sono, né? Ó, chegou uma mulher que nunca tem sono. Quem? A Letícia. Ah, tá. Pegou o quê? A mulher que nunca tem sono. Nossa, Márcia, tá muito enganada. O sono que eu tô hoje. E você, tá saindo de casa? Eu não saio normalmente, imagina agora. Como você pede Coca-Cola se você não tem celular? É. Uma.
2, 3. Para hoje dá. E como você tá Nossa, fazendo pra se Márcio. alimentar, Márcio? Para me alimentar, mas eu peço comida todo dia. Eu não cozinho em casa. Lembra que eu não tenho geladeira? É verdade. Justo. Você não tem geladeira, né? Não. Onde você guarda essas coca pra tomar gelada? Não tomo gelada. Eu compro, deixo aqui, na hora que eu quiser eu abro e tomo. Eu tomo quente mesmo. Você toma quente? Tomo. Ai, Márcio, me poupe. Tomo quente, tomo sem gás. O único jeito que não dá para tomar Coca-Cola é congelada. O resto, qualquer jeito vai. E aí, gente, da aula de semana passada, alguém tem alguma dúvida? O senhor podia fazer aquele número 5 que o senhor falou que era bacana de resolver? 5. Da tarefa de sala? É um Não, que era para ele- determinar o númerozinho da fórmula. é o André, né, que tá falando? Isso. André, sempre, eu devia ter falado isso no primeiro dia de aula e eu esqueci. Eu sempre resolvo todos os exercícios que estão para exercício de sala, todos. Se por acaso eu esquecer algum, me chama, me fala, Márcio, não fez exercício tal, eu volto e faço ele. Hoje eu vou começar a aula resolvendo esses exercícios aí. Beleza. Você ficou com dúvida naquele e não conseguiu? O que aconteceu? Então, não, é porque eu acabei meio que associando alguns números para NOx, sabe? E aí eu fiquei tentando lembrar, tipo, nitrato, NO3, aí eu ficava, carga 2 menos. Só que aí eu lembro que a Ana falou alguma coisa de 10. E aí eu falei, provavelmente quando soma, vai dar um 10 ali, e aí por conta desse 10, na hora que simplificar, daria o 5. Mas aí eu falei, não, deixa eu esperar ele resolver para eu entender se eu fiz a analogia certa ou se eu cometi alguma gafe, entendeu? Não, tá certo que você fez. Será que eu tenho a apostila do Alvânio aqui, cara? A frente do Alvânio é um 331 ou um 330? Mas eu não tenho de qualquer jeito. É um 331. Um 331? Ô, André, na hora que o Alvânio, é que eu não sei que aula que é essa. Na hora que o Alvânio for dar aula de ácido, cara, você presta toda a atenção do mundo nessa aula, cara. Toda a atenção do mundo nessa aula. Todas as vezes que eu vou dar aula de ácido, eu falo para os alunos no começo da aula. Hoje é o dia que eu perco vocês. Hoje é o dia que a galera desencana de estudar química na vida, porque não faz o que o professor fala para fazer. O Alvânio vai passar uma tabelinha de ácido e vai falar para vocês, decore. Cara, decora. Aquela tabelinha de ácido, saber de cor, é tão importante quanto saber as funções orgânicas decoradas, a tabela periódica, aquelas colunas que eu falei decoradas. Estou falando para você prestar bastante atenção nessa aula aí, porque você falou uma coisa que está errada. Mas no final acabou dando certo, a resposta é 5 mesmo. Mas, cara, presta muita atenção aqui. Muita, muita, muita mesmo. Cara.
Inclusive, hoje eu já vou usar uma coisa que ele vai dar lá na frente, mas não tem problema não. Galera, vamos começar? Cadê você aqui? Tá aqui. Então, muito bom dia para quem eu ainda não falei. Vamos começar a aula. Isso aqui ainda é a apostila 1, né? São os exercícios da última aula, das duas últimas aulas da apostila 1. Página 289, por favor. Se você não tem a apostila aí. Eu abro ela aqui. Conseguiu fazer slides ou ainda tá no Word, Márcio? Não, nem tento fazer slide, cara. Eu nem tento. Olha, que hoje eu tentei fazer uma coisa e ele não deixa. Filha da mãe. Tá vendo? Cada dia que entra aqui eu aprendo uma coisa. Ele não deixa eu fazer isso. Ó. Filha da mãe. Eu tentei deixar todas as apostilas abertas, ele não permite. Tem que abrir uma por uma. Então vamos lá. Página 230 e... eu não acredito que eu fechei errado. Puta que pariu. Dois, oito, nove. Eu só fui olhar a página só para falar ela de novo, né? Porque já tinha falado ali em cima, né? Só que o burrão aqui fechou a apostila errada. Aí, agora foi. Página 289. Gente, esse exercício 1 eu já tinha feito, não fiz? Sim. Esse já foi, né? Então tá, então vamos no 2. Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica. Substância iônica, um composto iônico, propriedade dos compostos iônicos. Não vou voltar lá na apostila, porque até voltar lá demora. Está aqui, ó, na parte de cima da sua apostila. Altas temperaturas de fusão e ebulição são sólidos nas condições ambientes. Segunda propriedade, conduzem corrente elétrica quando fundidos, quando estão líquidos, ou quando estão em solução aquosa. Composto iônico em água torna a solução boa condutora de corrente elétrica. Então, substância X não conduz no estado sólido, conduz no estado líquido. Então, ela é iônica. Não conduz no estado sólido, mas conduz no estado líquido ou em solução aquosa. É um composto iônico. Y ou X conduz no estado sólido. Então, X não é. Y não conduz no estado sólido, conduz no estado líquido. Então, Y é composto iônico. Z não conduz no estado sólido, não conduz no estado líquido. Não conduz no estado líquido, não é composto iônico. Então, só Y é composto iônico. A resposta é D, de doença venérea. Ô, Márcio, X seria o quê?
Um metal? Não conduz no estado. Então, não pode ser metal, né? A gente não teve aula ainda de ligação metálica, mas é da semana que vem. Mas metal no estado sólido conduz corrente elétrica, né? Então, X não pode ser metal. Então, mas você tá falando Ah, o que X. Nossa, cara, É. Nossa, será que eu tô enxergando tão mal assim? O X é metal, conduz no estado sólido, conduz no estado líquido. É um metal. Tipo, eu fiquei, quando eu tava fazendo os exercícios dessa aula, na apostila de exercício, Ah, tem umas que falam sobre, acho que umas duas, que falam sobre o metal, né? E ah, aí, eu fiquei pensando naquilo que você falou, que para conduzir corrente elétrica, tem aquelas, acho que são duas, né? Duas isso, condições. Tipo, sim. ter os íons conseguir circular, né? Ter um meio Os para íons eles. têm Como é que é? liberdade. Os íons. Precisa haver carga elétrica, ou elétron, ou então íons, cátion e ânion. E essa carga elétrica tem que ter liberdade de movimento. Tá. Aí você vai explicar lá na ligação metálica por quê, né? O sólido, Putz, insólido. verdade, não. Isso aí quem fala mais é o Alvânio na aula anterior a ácido. Aula de ligação metálica eu dou em 5 minutos, assim, que vocês já sabem tudo que precisa saber de ligação metálica. Bom condutor de corrente elétrica, bom condutor de calor. Acabou. É isso que vocês têm que saber de ligação metálica. Mas Tá. semana É que que vem não se encaixa aí, né? Se você for pensar, porque tá sólido. Tipo, como que os íons vão ter liberdade de circular? isso eu vou falar na aula de ligação Tá metálica. bom, tá bom. É que eu não lembro. Não, tudo Obrigada, bem. Márcia. 3. O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contenha nióbio com número de oxidação mais 5, a fórmula do óxido predominante desse metal corresponde a... André, você falou... eu vi os números de oxidação. Cara, não pode confundir número de oxidação com carga elétrica. São coisas diferentes. No caso de composto iônico, tá me ouvindo, André? Estou. Tá. No caso de composto iônico, o número de oxidação é coincidente com a carga elétrica. Então, quando ele fala número de oxidação do nióbio é mais 5, nióbio é um metal, né? Se o nióbio é um metal e ele vai se ligar ao oxigênio, que é um não metal, então a ligação vai ser iônica. Como o número de oxidação dele é mais 5, numa ligação iônica, a carga elétrica é coincidente com o número de oxidação. Então, a carga elétrica do nióbio é mais 5. Então, o nióbio é mais 5 e o oxigênio... gente, vocês estão olhando, vocês estão vendo essa página, né? Pode ver. Todos os exercícios eu usei o mesmo raciocínio. Eu tenho que saber, quando o cara fala um elemento, eu tenho que saber em qual coluna ele está. Por isso que é importante saber de cor aquelas colunas que eu falei para vocês. Tenho que saber em qual coluna ele está, para eu saber qual é a valência dele, qual vai ser a carga elétrica dele em ligação iônica. Ou então para saber quantas ligações ele faz mesmo. Oxigênio está na coluna 6A, faz 2 ligações. Numa ligação iônica ele vai ter carga 2 menos. Então, nióbio é mais 5, oxigênio é menos 2. Troca. O 5 vai descer lá para o oxigênio, o 2 vai descer para o nióbio. A resposta fica NB2O5. NB2O5, a resposta é NB2O5. Cadê você? A resposta é D. D. Escuta, me fala uma coisa. Vocês estão vendo o que na tela de vocês agora aí? A resolução do exercício. Do 3, o 4 e o 5. Tá, beleza. Tá, tudo bem. Então, de novo, continuando. Exercício 4. Márcio, Oi. é a Letícia. Nesse exercício, eu acho que eu confundi alguma coisa, porque no caso eu marquei a C pensando na ideia de que as cargas ao final tem que ser 0. Isso. Então você pensou certo, mas aí ficou com preguiça de fazer a conta. E aí quis fazer a conta de cabeça.
Tá, Ó. acho que eu entendi. Não, calma. O nióbio é mais 5. Se ficasse 5 nióbio, o total de carga positiva ia ser 25 positivo. Porque cada nióbio é mais 5, se tem 5 nióbio, dá 25 positivo. Aham. Se cada oxigênio é 2 menos e você tem 2 oxigênios, o número total de carga negativa são 4. Então tá com 25 positiva e 4 negativa. Não deu. Por isso que dá certo fazer a troca. Porque é como se fosse um MMC. O 5 do nióbio desce lá para o oxigênio e o 2 do oxigênio desce lá para o nióbio. Tá. Entendeu? Aham. Tá. Obrigada. Ô, Márcio, Oi, Natália. na letra B, como que fica o NOx do nióbio? A letra B. É, Ah, você está falando na alternativa B. é. Nossa, que susto. Já achei que tá. Como fica o NOx do nióbio? Nossa, fica uma coisa louca, né? Porque como todas as outras fórmulas aí foram inventadas, então não Ah, não necessariamente existe. não existe nenhuma Ah, tá. delas. Porque NOx sempre tem que ser número inteiro, né? Aí no caso seria uma NOx tem que- fração, é isso? Na verdade existe NOx fracionário, mas no ensino médio não tem. Então não tem. Não tem NOx fracionário. Tá. Então, continuando. 4. Dois elementos químicos A e B apresentam um número atômicos iguais a 13 e 16, respectivamente. Ao reagirem entre si, eles formam um composto iônico do tipo... Muito bem. A e B, números atômicos 13 e 16. Fiz a distribuição eletrônica deles, dos dois, porque eu quero saber de novo a coluna que eles estão. O A terminou em 3p1, e se terminou em P1, ele está na coluna 3A. O B terminou em 3p4, e se terminou em P4, quer dizer que ele está na coluna 6A. Todos os átomos dos elementos que estão nas famílias, que estão na família 3A, na hora de fazer ligação iônica, tem carga 3+. Eles fazem 3 ligações, querem perder 3 elétrons, 3+. Todos os átomos dos elementos da coluna 6A querem fazer 2 ligações, na hora de fazer ligação iônica, tem carga 2-. Eles querem ganhar elétrons, 2-. E aí ficou o exercício igualzinho, 3. O A é 3+ e o B é 2-. Troca, troca, faz o cruzamento ali. O 3 do A desce para o B, o 2 do B desce para o A, a fórmula fica A2B3. A resposta é A2B3, a resposta é D, de desgraça. Ô, gente, no meio que eu tô falando, eu tô ouvindo uns barulhinhos. Isso é alguém me chamando? O que que é isso aí? Acho que a gente entrando na Ah, aula. tá. Beleza. Alguma dúvida no 4? Tudo bem? Professor, Oi. não é no 4, é só uma coisa que foi passando, eu deixei batido. No caso, o número de oxidação sempre vai ser a carga. Porque ali, tipo, eu tava falando que o número de oxidação era mais 5, então ali ficou um núcleo 5+. É isso? Então, o número de oxidação em um composto iônico e só nos compostos iônicos é coincidente com a carga elétrica. Então, se a carga elétrica é mais 5, o número de oxidação dele vai ser mais 5. Beleza. Tá Valeu. bom? Só nos compostos iônicos. Exercício 5. Um elemento químico possui massa atômica A igual a 39,089 U. Esse UMA é velho, gente. UMA virou U. E número atômico Z igual a 19. Acerca desse elemento, considere as seguintes afirmativas. 1. A substância pura desse elemento apresenta-se na forma de um metal em condições normais. Tá. Ele deu a massa e o número atômico. Se ele deu o número atômico, então eu venho aqui, ó, faço a distribuição eletrônica dele,
Número atômico 19, 19 prótons, ele está neutro, número de prótons é igual de elétrons, 19 elétrons, faz a distribuição eletrônica, termina em 4s1. Termina em 4s1, esse cara está na coluna 1A. Quem está na coluna 1A é classificado como Metal alcalino. metal alcalino. Ótimo. Esse cara é um metal alcalino. Ele é o hidrogênio? Não. 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 Hidrogênio tem número atômico 1, né? Não tem que saber de cor, mas isso todo mundo sabe. Então, com certeza, esse cara é um metal alcalino. Metal. Qual é o estado físico de metal? Sólido, geralmente. Sólido. Sólido. Só tem um que não é sólido, que é o mercúrio, que ele é líquido. Todo o resto é metal. Todo o resto é sólido. Então, a substância pura desse elemento apresenta-se na forma de um metal em condições normais. Verdadeiro. Esse cara é um metal. 2. O íon mais estável desse elemento apresenta carga mais 2. Tá certo isso ou não? Tá errado porque então Não. seria o metal alcalino terroso. Putz, não dá para afirmar isso aí. É mais 2, eu pensei que como é a família 2A, fica mais Então, 2. Então, o seu raciocínio está correto, mas o que você falou foi outra coisa. O que você não falou todo metal alcalino é mais 2. Você falou o contrário. Todo mundo que é mais 2 é metal alcalino, o que não é verdade. Você entendeu a Desculpa. diferença? Não, relaxa. Sim. Mas você entendeu a diferença? Uhum. Tá. Professor, desculpe, eu não entendi Fala. a diferença. É porque ela falou assim, se esse cara tem carga mais 2, ele é um metal alcalino terroso. E não é verdade. Porque existem outros metais que têm carga mais 2 e não são metais alcalino terrosos. Por exemplo, o zinco. Zinco sempre é mais 2. Existe chumbo, que é mais 2. Também não é metal alcalino terroso. Então, é diferente falar todo metal alcalino é mais 2, isso está correto, de falar todo mundo que é mais 2 é metal alcalino. Isso não é verdade. Entendi. Entendeu? Essa afirmação estaria, tipo, correta se mencionasse que é S2, né? Tipo, terminasse em S2. Sim, aí Aí tudo eu bem. poderia falar, né? Tipo, Aí tudo bem. Aí tá certo. tá. Perfeito. Então, voltando. O íon mais estável desse elemento apresenta carga mais 2. Ele é um metal alcalino, então ele obrigatoriamente vai ter carga mais 1. Está na coluna 1A, ele vai ser mais 1. Então, a 2 é falsa. Esse elemento formará compostos iônicos com elemento do grupo 17. 17 são metais ou não metais? São não metais halogenados, no caso. Não metais. Então, se eles não são metais, ao se ligar com um metal, vai formar um composto iônico. Então, a 3 está correta. Esse elemento formará compostos iônicos com elementos do grupo 17. 4. A substância pura desse elemento deve ser inerte, não reage com água. Espero que você se lembre da aula tabela periódica que eu falei. Sódio você joga na água, ele reage e explode. Sódio é um metal alcalino, assim como o elemento dessa questão aí, que é o potássio, mas enfim, não tinha que saber de cor. Eles não são inertes em água. Eles são extremamente reativos com qualquer um, inclusive com a água. Então, a 4 é falsa. Só a 1 e a 3 são verdadeiras. A resposta fica D de danada. Tudo bem? Márcio, Oi. todos os metais reagem com água? Não. Não. Se você jogar um pedaço de ferro na água, em determinadas condições, se tiver sal, etc., ele até reage. Mas se for ferro e água, não reage. Alumínio e água não reage. É que os metais alcalinos, e os alcalinos terrosos também, mas nem tanto, são muito reativos, né? Então, eles reagem com água, Ah, entendi. tá? Obrigada. Tá. Imagina. Ô, Márcio. Oi. É uma pergunta acho que nada a ver, mas isso que você falou, de tipo, tá na família 1A, então ele é meio explosivo, né? Quando você coloca na água. É isso? Ele é super explosivo. Tá. E aí, então por que, por exemplo, quando a gente tem cloreto de sódio, ele vai se dissociar em água e aí eu vou ter o íon Na+ ali. Por que que ele não é? Puta Bum. que... Ah,
Puta, ele não vai me deixar fazer isso, cara. Ai, puta merda. Eu queria escrever, eu queria usar esse negócio como se fosse uma lousa, entendeu? Não, prof, você quer escrever o quê? Ah, qualquer coisa, né? Que ele não vai Escreve me no chat. Ah, não, isso não vai ser bom, não. Abre o Paint, compartilha o Paint. Puta, cara, eu pensei em fazer isso aí ontem, cara, mas eu não achei o Paint aqui, eu acho que não tem. Mas não tem o pacote do Office? O Não, Paint mas não. já dei um jeito aqui. Só preciso. É para usar o PowerPoint. O PowerPoint também dá para fazer. Natália, sua pergunta foi. Alô, vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, sua Sim. pergunta foi absolutamente linda, porque é uma das coisas que a galera não entende e acaba não perguntando. Vocês estão vendo esse Na e Na+ que eu coloquei aqui? Uhum. Tá. Os dois são átomos de sódio, certo? Natália, vai falando comigo. Os dois são átomos de sódio, os dois são metais. Sim? Sim. Tá. Este aqui, vocês estão vendo a flechinha do meu mouse ou não? Sim. Tá. Este aqui está na forma metálica. Este aqui não está na forma metálica. Aproveitando que vocês estão falando hoje pra caramba aí de número de oxidação, o número de oxidação deste cara é 0. A gente não escreve o número de oxidação em cima, não é obrigado a escrever, mas é 0. Quando é 0, não é obrigado a escrever. Todas as vezes que um metal tiver número de oxidação 0, ele está na forma metálica. Este cara não está na forma metálica. O número de oxidação dele não é 0. Este cara sozinho não existe. Se tem um mais aqui, é porque ele perdeu elétron, e quem perde elétron para alguém. Então, tem que ter Na+, Cl-, por exemplo, que é o exemplo da Natália. NaCl. Nesse caso, o sódio não está na forma metálica e ele não é reativo. Vamos voltar na aula da semana passada. Todo átomo de sódio assim como os metais alcalinos, eu falei que são extremamente reativos, com qualquer um, ele reage com qualquer coisa que está do lado dele, e com água ele reage e explode. Por que esses caras são tão reativos? Porque eles não estão com configuração eletrônica de gás nobre e é muito fácil para eles perder um elétron. Então, todos os metais alcalinos, vamos dizer que não estão contentes em estar desta forma. Na. Todos os átomos, todos os metais alcalinos, querem ficar desta forma. Na+. Por isso eles são tão reativos. Eles estão loucos para perder elétron e se transformar nisso aqui. Então, este cara é extremamente reativo. Este cara não. Porque ele já está com configuração eletrônica de gás nobre. Ele já se estabilizou. Este cara não está estável. Ele é instável. Você entendeu a diferença, Natália? Entendi, Márcio. Entendeu? Beleza? Obrigada. Imagina. Então dá para eu compartilhar escrevendo sim, é só não fazer o que eu gosto de fazer aqui, que é isso aqui. Então tá, exercício 6. André, esse é o exercício que você tinha pedido. O esmalte que recobre os dentes contém o mineral hidroxiapatita, que é constituído por íons cálcio, íons fosfato e íons hidróxido. Sua fórmula química pode ser representada por CaXPO4,3OH, sendo o valor de X igual a... Muito bem. Primeiro,
Para resolver esse exercício, precisa de uma aula que o Alvânio vai dar lá na frente, que é a aula de ácidos, porque a aula de ácidos fala para vocês qual é a carga elétrica dos ânions. Eu até já falei isso com o David na aula do plantão semana passada, mas tem um ácido que vocês já viram, que tem esse PO4 da fórmula. Este PO4 da fórmula. Que ácido que é? Vocês se lembram? Ácido fosfórico? Isso. Qual é a fórmula dele? HPO4. Não. H3PO4. Isso, H3PO4. Desculpa, eu Isso, só coloquei o H de H3PO4. ácido. Não, relaxa. Gente, aqui vocês podem errar o quanto vocês quiserem, cara. Sem terror, sem nada. Vocês podem errar o quanto vocês quiserem aqui. Errou, eu corrijo, bola para frente. O que eu não quero é que vocês errem na prova lá no final do ano. Pode falar o que vocês quiserem aqui, relaxa, desencana. Então, voltando. Ácido fosfórico H3PO4, que é o que tem na Coca-Cola, graças a Deus. H3PO4 quer dizer que a carga elétrica deste ânion é 3-. É o número de hidrogênios que tem lá. Existem algumas exceções, mas na grande maioria das vezes vai ser isso. H3PO4, a carga elétrica do PO4, a carga elétrica do fosfato é 3-. Esse aqui eu espero que vocês se lembrem das aulas de base, sei lá, quando vocês já viram isso. O OH é -1. E o cálcio, esse tem que saber da aula de agora. Cálcio está na família 2A, e todo mundo que está na família 2A, na hora de fazer ligação iônica, tem carga elétrica 2+. Pelo amor de Deus, para e alguém tem alguma dúvida? Cálcio é 2+, fosfato é 3-, e o OH é -1. Ele disse que a fórmula era CaX, PO4 3 vezes e o OH uma vez. Somando as cargas tem que dar 0. A soma das cargas deve dar 0. Ou, se você preferir, o número de cargas elétricas positivas tem que ser igual ao número de cargas elétricas negativas. Que aí somando vai dar 0. Quantas cargas elétricas positivas tem? Cada cálcio é 2+. Quantos cálcio tem? Não sei. X. Então, X vezes mais 2, que é a carga do cálcio, somando com... Tem 3PO4 na fórmula. 3 vezes -3, porque cada PO4 é -3. Somando com uma vez o -1, só tem um OH e a carga do OH é -1. Somando tudo isso tem que dar 0. Agora é só resolver a equação. 2x menos 9 com -1, -10. 2x menos 10 igual a 0, x igual a 5. E aí a resposta do exercício fica... Cadê você? A. A de amor. Tudo bem, gente? Não, prof, não tá, porque você falou A de amor, eu lembrei da musiquinha da Xuxa. A de amor, bem baixinho, seja de coração. Ô, professor, Essa música que tem. Quantos anos você tem pra saber essa música aí? Ué, acabei de fazer... Não, tenho 17, não acabei, já faz tempo. Eita, fala aí, David. por que o composto teônico, a soma das cargas deve ser 0? Desculpe. Por que que a soma das cargas tem que dar 0? Se é um composto iônico, tem um cátion e tem um ânion, certo? Certo. Tá. O que que é o cátion? É o cara que perdeu o elétron. Uhum. Ânion é o cara que ganhou o elétron. Ah, tá. Beleza. Obrigatoriamente, o número de elétrons positivos, ou o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Por isso a soma tem que dar 0. Entendi. Beleza? Valeu, professor. Uhum. Imagina. Mais alguém? Tá, deixa eu abrir a segunda apostila aqui. Muito bem. Vocês estão me ouvindo aí? Porque o David travou aqui para mim. Não, agora ele se mexeu.
Sim. Eu tava escrevendo aqui o negócio. Nossa, cara, mas você tava tão paradinho, cara, que eu falei, travou, não é possível. Parou tudo aqui, não tá funcionando mais. Então tá, então vamos continuar, gente. Aulas 13 a 15. Hoje eu vou dar 13 e uma parte da 14. Semana que vem nós acabamos a 15 a 16. A aula de hoje é sobre ligação covalente. Semana passada, ligação iônica. Hoje, ligação covalente. Página 235, agora já é a apostila 2. Então, apostila 2, página 235, ligação covalente. Ligação covalente vai ocorrer entre dois átomos muito eletronegativos. E se os átomos são muito eletronegativos, com certeza absoluta eles são não metais. Então tem gente que prefere falar, ligação covalente é entre não metal e não metal. É entre dois átomos muito eletronegativos. Entre dois átomos muito eletronegativos, quer dizer que a diferença de eletronegatividade entre eles é muito pequena. Ou é pequena ou é zero. Nenhuma diferença de eletronegatividade. Ah, como vai ter nenhuma diferença de eletronegatividade? Hidrogênio com hidrogênio, por exemplo. A diferença de eletronegatividade entre os dois é zero. Então, ligação covalente entre dois átomos muito eletronegativos, dois não metais, onde a diferença de eletronegatividade entre os dois é muito pequena. Se a ligação vai ser entre dois átomos muito eletronegativos, a gente está falando desses caras aqui, ó, que estão com o verdinho no ganho ali, ó. Quem vai fazer as ligações covalentes são os elementos que estão nestas colunas. 4A, 5A, 6A, 7A. 1A, 2A e 3A normalmente fazem ligações iônicas, ou então ligação metálica. Os caras perdem elétrons, né? Vocês lembram que eu falei, quando eu falei de ligação, de teoria do octeto, que é uma teoria ruim e não funciona para a maioria dos elementos? Para o boro é um deles. O boro eu coloquei de exemplo aqui, mas o boro é uma exceção. O boro, ao invés de perder 3 elétrons, o boro ganha 3 elétrons. E aí não fica com o octeto completo, mas enfim, é isso. Só para se de repente vocês lerem em algum lugar, falar, pô, mas o Márcio falou outra coisa, tal. O boro é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, hidrogênio vai se ligar com cloro. Pausa. Meninas. E eu digo isso para as meninas porque homem não é cuidadoso o suficiente, homem é uma merda. As meninas são mais cuidadosas e aí elas são mais propensas a esse erro. Não pode fazer o que está na sua tela. Não pode representar os elétrons de maneiras diferentes. Os elétrons aqui estão com pontinhos pretos e aqui ele está com pontinho verde. Não pode. Ou todo mundo pontinho preto, ou todo mundo pontinho verde, ou todo mundo bolinha, ou todo mundo xizinho. É legal pra caramba fazer os elétrons diferentes. Para entender é muito melhor. Na resposta da prova, não pode. É todo mundo igualzinho, beleza? Tudo bem? Na fórmula de Lewis, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, a gente representa os elétrons da última camada. Cloro está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Na hora de se ligar, volta. O hidrogênio quer fazer uma ligação só. O hidrogênio vai ganhar elétron, né? Ele é não metal. Então, o hidrogênio quer fazer uma ligação só, ele quer ganhar um elétron. E o cloro está na família 7A. Cloro está na família 7A. Ele também quer ganhar um elétron. Eu quero ganhar elétron, você quer ganhar elétron, a gente vai fazer uma ligação. Como é que pode nós dois ganharmos elétrons? Lembra que a ligação química é sempre estabelecida por um par de elétrons. Então, para nós dois ganharmos os elétrons, só tem um jeito. Vamos compartilhar elétrons. Aquele elétron meu, que vai ser utilizado para fazer a ligação química, ele não vai mais ser só meu. Eu vou compartilhar esse elétron com você.
Então, o elétron é dos dois ao mesmo tempo. E vai acontecer a mesma coisa para o elétron seu, que vai participar da ligação. A palavra na ligação covalente, a palavra mais importante na ligação covalente é compartilhamento. Ligação covalente acontece com compartilhamento de elétrons. Então, aqui, ó, o hidrogênio e o cloro são esses dois elétrons aqui que estão fazendo a ligação química e este par de elétrons está sendo compartilhado. O par de elétrons é dos dois átomos ao mesmo tempo. Então, o hidrogênio. Quantos elétrons ele tem agora na última camada? 2. É o dele e o do cloro, que está sendo compartilhado para fazer a ligação química. Quantos elétrons o cloro tem na última camada? 8. São os 7 dele, mais o 1 que veio do hidrogênio está sendo compartilhado na ligação. Então, como que é a fórmula de Lewis para o HCl? É essa aqui. Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica? Aquela onde você representa os elétrons da última camada. Então, está aqui. Normalmente a gente tenta desenhar 8 elétrons em volta do elemento sempre. Então, 2, 2, 2, 2, 8 elétrons em volta do elemento. Qual é a fórmula estrutural? Ligação covalente é representada na fórmula estrutural através de um tracinho. Cada ligação é um tracinho. Então, hidrogênio, tracinho e cloro, quer dizer que hidrogênio e cloro fazem uma ligação química. Hidrogênio ganha 1, o cloro ganha 1. Fórmula molecular, você vai mostrar só quantos de cada elemento tem na fórmula. HCl só tem um hidrogênio e um cloro, a fórmula é só HCl. Tudo bem? Professor, Oi? eu não entendi essa mudança da distribuição eletrônica de uma parte para o outro lado. Então, é porque essa parte aqui, não sei porque os caras inventam. Todos os desenhos que tem aqui, gente, não sou eu que faço, tá? Todos os desenhos eu pego da internet. E eu tento procurar, tento achar o melhor desenho que tem. E eu não sei o que os caras inventaram de fazer esse desenho. Esse começo aí não existe. Átomo de hidrogênio sozinho não existe. De cloro sozinho não existe. Mas tudo bem. O que os caras tentaram fazer aqui foi: um átomo de hidrogênio tem um elétron na última camada. Um átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. Quando os dois se juntam, fica assim. O hidrogênio com o elétron dele e o cloro com 7 elétrons dele. E esses dois aqui são o par de elétrons que estão estabelecendo a ligação química e estão sendo compartilhados pelos dois átomos. Então, esses dois são do hidrogênio e esses dois são do cloro. Não, isso eu entendi. Eu não entendi. Você entendeu o que estava escrito aqui embaixo? Isso. Tá. O hidrogênio só tem um elétron na última camada, um S1. Só que como ele está ganhando o elétron do cloro, então quantos elétrons do hidrogênio tem na última camada agora? 2, um S2. E o cloro? 8. Aí a distribuição eletrônica do cloro é a do neônio. A do neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Para não ter que escrever isso toda hora, 1s2, 2s2, 2p6, os caras falam, é a do neônio mais 3s2, 3p5. Aí, daqui para lá, ele ganhou o elétron do hidrogênio. Então, ficou 3s2, 3p6. Era 3p5, ficou 3p6. Eu posso fazer isso na prova também? Colocar, tipo, o neônio. Isso aqui? E aí, completar? Puta, pode, mas aí você vai ter que saber o número atômico de todos eles, né? Mas aí vê pela tabela, né? Mas os alunos sempre chegam com essa ideia de que a prova da tabela. Não dá, não. Se a prova dessa tabela, eu não vim encher o saco de vocês para decorar as colunas lá da tabela. Tem prova que dá. Tem prova que, né, os caras são bonzinhos e dá. Mas, tipo FUVEST, Unicamp, não dá, não. Uhum. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Água. Prof. Oi. Na ligação covalente, sabe aqueles dois átomos que estão sendo compartilhados? 2 átomos compartilhados? Não, dois átomos. As duas bolinhas, desculpa. Os 2 elétrons. Isso, os 2 elétrons. Eu normalmente coloco dentro de um retângulo. É errado? Eu ia falar isto aqui, mas não pode.
Eu acho que fica muito mais fácil colocar o retângulo ou uma elipse ou circular, não importa. Fica muito mais fácil fazer isso, mas não pode mais. E o pior é que não pode mais faz mó tempo e os professores continuam fazendo. Não pode. Tem que ficar desse jeito mesmo aqui, ó. Ok. Tá Obrigada. bom? Imagina. Ô, Márcio, Água. Oi. volta no outro, rapidão. Eu posso falar que os dois elétrons estão mais perto do cloro do que do hidrogênio? Pode. Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Valeu. Tá, era só isso. Tá, isso eu vou falar de novo daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, mano, não me interessa o que vai acontecer na tua vida, mas você não falta de jeito nenhum. Você acorda cedo e vem de qualquer jeito. Fala, quem me chamou? Letícia, Oi, Letícia. por que tem o hélio e o argônio embaixo? Porque o hidrogênio, quando ganha um elétron, ele adquire configuração de gás nobre, que é o hélio. Ah, tá, entendi. E o cloro, quando ganha o elétron, ele adquire configuração eletrônica de gás nobre, que é o argônio. Tá bom, obrigada. Tá bom? Márcio. Então, oi? Fala, Natália. Isso que o Matheus perguntou. Eu posso falar que numa ligação covalente, então, o raio atômico do hidrogênio aumenta? Puta que pariu. Natália, eu tendo a dizer que sim, mas é meio, entre aspas, chutômetro, achismo, conclusão minha, porque eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Vou até procurar aqui no Atkins, mas eu não sei Tá. se isso tem escrito em algum lugar, mas eu tendo a concordar com o que você disse. Tá bom. Tá? Mais alguém? Tá bom. Então, continuando. Água. Hidrogênio tem um elétron na última camada. Oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Hidrogênio está na família 1A. Ele quer fazer uma ligação, ele quer ganhar um elétron. Oxigênio. 6 elétrons na última camada, ele quer fazer 2 ligações, ele quer ganhar 2 elétrons. Hidrogênio quer ganhar um, oxigênio quer ganhar outro. Quando o oxigênio se liga com o hidrogênio, fazem uma ligação igualzinho a de cima que a gente viu. Gente, a mesma coisa que a Ana falou, não pode fazer essas bolinhas amarelas, esse negócio azul aqui em volta. O cara colocou só para enfatizar. O hidrogênio e o oxigênio fazem uma ligação igualzinho a gente viu ali em cima, só que aí o hidrogênio já fez a ligação que ele queria fazer, uma ligação, e o oxigênio fez uma ligação com o hidrogênio, mas ele quer fazer 2. Ele quer ganhar 2 elétrons. Aí qual é a saída? Pegar outro átomo de hidrogênio. Que aí o oxigênio se liga a esse outro átomo de hidrogênio. Os 2 átomos de hidrogênio fizeram a uma ligação que eles queriam fazer. E o oxigênio fez as 2 ligações que ele queria fazer. Tá todo mundo feliz aqui. Todo mundo fez as ligações que eles queriam. Essa aqui é a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. De novo, não pode botar essa bolinha amarela, nem essa elipse azul aqui. Fórmula estrutural. Cada ligação é representada por um tracinho. H, O, H. H simples, O simples, H. Ah, Márcio, mas não tinha que ser meio tortinho assim? Não tem que ser angular? Não precisa representar a fórmula estrutural com a geometria molecular, a não ser que a questão peça. Como a gente ainda não viu geometria molecular, eu não quis fazer aqui, então H, O, H. Fórmula molecular mostra quantos átomos de cada elemento tem na fórmula. Então, H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Pergunta? Tudo bem? Tá. Aqui tem mais 3 exemplos. Esse aqui é o da água, HOH. Esta aqui é a amônia e este o metano. Família, o elemento central aqui, o carinha do meio, 6A, nitrogênio, 5A, carbono, 4A. 6A quer fazer 2 ligações, então aqui as 2 ligações. 5A, 5 elétrons na última camada, quer ganhar 3 ligações. Carbono está na família 4A,
quer ganhar 4 elétrons, 4 ligações. Como as ligações aqui sempre são com hidrogênio, e hidrogênio só faz uma ligação, a carinha da 5A quer fazer 3 ligações, precisa de 3 hidrogênios. A carinha da 4A quer fazer 4 ligações, precisa de 4 hidrogênios. E aí faz uma ligação com cada átomo de hidrogênio. Beleza, gente? Tudo bem? Família 6A, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só os elétrons que estão à esquerda. Este oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Família 6A, 6 elétrons na última camada. Eles querem ganhar 2 elétrons. Cada um dos oxigênios quer fazer 2 ligações, ganhando 2 elétrons. Então, eles fazem uma ligação dupla. Eles fazem 2 ligações entre eles. Uma ligação, 2 ligações. De novo, como a Ana falou, eu coloco um retangulinho. Não pode. Coloca os elétrons um do lado do outro. Acabou. Esta é uma ligação, esta é outra ligação. Cada ligação química é representada por um tracinho. Então, a ligação dupla vai ficar 2 tracinhos. Fórmula de Lewis. Os elétrons da última camada. Fórmula estrutural, cada ligação é um tracinho. Fórmula molecular, quantos átomos tem na fórmula. Então, O2. Gente, antes de eu passar para o próximo, alguém tem alguma pergunta? Mas fala comigo, gente, estou me sentindo sozinho. Eu acho que não. Não, prof. Não. É porque como a gente não está na sala, né? Quando eu falo, alguém tem alguma pergunta, não dá para eu olhar para a cara de vocês. E aí eu fico no vácuo, não sei nem se de repente eu estou dando aula e caiu a conexão. Já pensou que beleza? CO2. Carbono está na família 4A. Ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, o carbono quer fazer 4 ligações e o oxigênio quer fazer 2. O carbono quer ganhar 4 elétrons e o oxigênio quer ganhar 2. Carbono, 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. Os 4 que estão mais próximos do carbono. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono. Se ele fizer 2 ligações com oxigênio, este oxigênio está feliz, porque ele queria fazer 2 ligações, ele queria ganhar 2 elétrons e já ganhou. Só que o carbono quer fazer 4. E ele só fez 2. Então precisa pegar um outro oxigênio que vai fazer mais 2 ligações com o carbono. Aí o carbono ficou feliz. 4 ligações. Cada átomo de oxigênio fez as 2 que ele queria. Pronto, está todo mundo feliz aqui. Essa é a fórmula de Lewis. Não pode fazer elipse azul aqui. Só deixa um elétron do lado do outro, um pontinho do lado do outro, acabou. Fórmula estrutural, cada ligação é um tracinho. Então, ligação dupla, um tracinho em cima do outro. O, dupla C, dupla O. Fórmula molecular, quantos átomos tem de cada elemento na fórmula? 1 carbono, 2 oxigênio, CO2. Beleza? Por fim, nitrogênio. Aqui tudo que o cara podia fazer de errado, o cara fez. Ele botou elétrons com representação diferente. Um é bolinha, outro é triângulo. Não pode. Todo mundo ou bolinha ou todo mundo triângulo. Professor, Oi. só uma pergunta. O monóxido de carbono, então, ele é instável? Puta, não é que ele é instável, é que ele tem um outro tipo de ligação que se chama ligação covalente dativa. Ou então ligação coordenada. Eu vou falar dela semana que vem. Tá. Tá bom? Tá. Então, continuando. E ele fez os retângulos para evidenciar as ligações, não pode. Nitrogênio está na família 5A, 5 elétrons na última camada. Eu ia aproveitar para falar isso e ia esquecer. Tem uma galera que acha que assistir vídeo aula no YouTube, eu não sei se é o caso de algum de vocês, mas tem uma galera que acha que assistir vídeo aula no YouTube ou ver coisas na internet vai ensinar a matéria pro cara. Eu juro por Deus, cara, eu passei ontem umas 2 horas procurando figura. Essas foram as melhores que eu achei. E quase todas elas estão erradas. Então, não dá para confiar. Não dá para confiar. Voltando.
Nitrogênio, 5 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada quer ganhar 3, para ficar com 8. Então, cada um dos dois nitrogênios quer ganhar 3, eles compartilham 3 pares de elétrons, fazem 3 ligações entre eles. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis é essa aqui de cima, sem os retangulinhos, todos os elétrons representados da mesma forma. Fórmula estrutural, cada tracinho é uma ligação, então é uma ligação tripla, 3 tracinhos. Fórmula molecular, quantos átomos tem de cada elemento na fórmula? N2. Eu coloquei as moléculas mais simples que tem aqui. O2, água, amônia, metano. Coloquei as moléculas mais simples. Aí chega lá na prova e aparece HClO, HClO4. Você vai ter que se virar com isso. É só seguir as mesmas regras que eu fiz até agora. Quantas ligações o cara faz? Ponto. Quantos elétrons o cara quer ganhar? Compartilha um elétron, o par de elétrons entre os dois átomos que estão se ligando. Acabou. Então, eu coloquei um exemplo a mais aqui. HCN. Eu gostei dessa figura aqui, que é para mostrar para vocês que cada um desenha de um jeito. Eu desenho a tripla assim, desse jeito. 3 elétrons ao lado de 3 elétrons. O cara representou a tripla desse jeito aqui. Ó. Isso aqui é uma ligação tripla. Credo! Uma ligação, outra ligação, outra ligação. Par de elétrons entre os dois é uma ligação. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Tá aqui, ó. C tripla N. Hidrogênio só faz uma ligação, um par de elétrons. Carbono faz 4 ligações. Um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons, 4 pares de elétrons. Nitrogênio faz 3 ligações. Um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio tem 1. Pronto, tem todos os elétrons aí. Essa é a fórmula de Lewis, essa é a fórmula estrutural, fórmula molecular HCN. Já ouviram falar nesse HCN aqui ou não? HCN é o que usa Gaicianeto? Isso, Não, não. chama É um gacianídrico. negócio da morte, não é? Do riso? Ou é da morte? É gacianídrico. Cianídrico. É, cianídrico. Ele tem o nome, quando eu for falar o nome do gás, é sempre o nome do ácido que ele forma. Então, Prof, oi. esse daí eu sempre confundo. É o gás do riso ou é o gás das câmeras de gás? É o gás da câmara de gás. Esse aqui, se você for ler na literatura, está escrito assim, ó. 10 segundos, se o cara respirar HCN por 10 segundos, causa morte irreversível. Tem alguma morte que não é irreversível? Tem. A primeira vez que eu li esse morte irreversível, eu chorava de rir na biblioteca. Aí um veterano olhou para mim, falou: o que você tá rindo? Eu peguei e falei para ele. Aí ele: e não tem morte que é reversível? Eu fiquei olhando para ele: tem? Ele tem, ué. Não tem uma galera que se afoga, os caras vão lá, fazem massagem no cara e ele volta? O cara morreu, mas voltou. Nossa! Eu nunca pensaria nessa. Eu também nunca tinha pensado nisso. Toda vez eu dou risada. Ô, professor, Oi, fala. a ordem como você colocou os elementos pode alterar ou não é possível? Por exemplo, tá HCN nessa ordem. E se eu colocasse tipo HNC? Altera. Altera? Altera e é possível. Vai ficar mais fácil eu te falar com orgânica. Isômeros de função. Eles têm os mesmos átomos, né? Para ser isômero, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, ele tem a mesma quantidade de átomos, mas são duas substâncias diferentes. O que muda é o jeito que elas estão ligadas, os átomos estão ligados, que aí vai mudar a estrutura da molécula, formam substâncias diferentes. Portanto, a ordem que eles estão ligados faz diferença. Beleza? Mas faz diferença também nessa ligação covalente, né? Como faz diferença na ligação covalente? Não entendi.
Por exemplo, se eu colocasse HNC, como que ficaria a ligação covalente? Ou não daria? Então, a ligação covalente é a mesma. HNC, nitrogênio. Amino, amida? Talvez? Alguma Não, coisa que tem não, um dos dois? não, aí não dá. Mudando para orgânico, para Esse, isômero. então, a amida e a amina não são isômeros, né? Porque a amida tem um Não, eu oxigênio. falo por conta do NH, que seria NH2, só que aí vai diminuindo com a quantidade de ligações de carbono que tem. Puta, lembra? Será que eu falei isso, cara? Eu não lembro mais. A coisa mais difícil que tem é tirar da cabeça de vocês uma coisa que vocês acham que sabem para colocar o negócio certo. Amida não é o que você está pensando. Tá errado isso daí. Você falou NH2. Eu sei que eu sempre troco os dois. É porque um Então, fica entre carbonos e o outro fica só na pontos. Ele fazendo só uma ligação. Eu sempre não sei qual é um tipo dos dois. é melhor a gente deixar isso um pouquinho mais para frente. Amida é C dupla O. Amida, a definição é: amida é uma carbonila ligada ao nitrogênio e aminas são derivadas da amônia. Essa é a definição. Calma, eu tô confundindo com o quê? Não sei. Não, compostos nítricos não é, ou é? Não, nitrila é isso aqui, é esse CN aqui. David, para ficar esse N aí no meio, o nitrogênio ligado ao hidrogênio vai ter que ter carga elétrica, não vai dar para ser um cara sem carga elétrica. Peraí, eu não entendi, professor. Se o hidrogênio ligar com o nitrogênio quer fazer... vocês estão vendo na tela esse HN aí? Sim. Tá. O nitrogênio está na família 5A, então ele quer fazer 3 ligações, certo? Certo. Tá, por enquanto ele fez uma, então faltam 2. 2 ligações com o carbono. O problema é que carbono quer fazer 4 ligações, certo? Uhum. E do jeito que está aí, ele só tem 2 ligações. Ah, então Faltam o 2 arranjo... ligações. Então, a ligação covalente seria diferente no arranjo, né? Se trocasse Não, o arranjo. não. Aí ele vai fazer essas 2 ligações, só que ele vai receber esses 2 elétrons de alguém. Uhum. Então, por isso que fica esse 2 menos aí em cima. Vem 2 elétrons de fora para o carbono completar essas 4 ligações dele. Entendi. Ô, Márcio, Oi, quem me chamou aí? é o Felipe. Oi, Felipe. E, tipo, como que eu vou saber quando que o... Tipo, por que que o nitrogênio não pode fazer uma dativa pro carbono? Pode. A gente vai ver semana que vem. Eu não quis fazer a dativa porque eu não falei de dativa ainda. Mas é a saída aí, né? Então, tipo, sempre que eu tiver a possibilidade dele fazer a dativa, posso fazer a dativa. Pode fazer. Tá. Tá? Mais alguém? Imagina. Professor, Oi. é tipo assim, Ixi, tem a tá... ver com que Dani... Calma, Dani, tá travando tudo que você tá falando. Fala. Ô, Dani, digita uma Voltou? coisa... Ah, Voltou. voltou. Ou não. Pode falar, Dani, dá pra ouvir. Dani, digita qualquer coisa e a gente fala pro professor. Sei lá.
Dou-lhe uma. Ah, ela até saiu, cara. Ela nem tá aqui mais. É, a continua aí, acho que internet. caiu. Depois ela entra de novo. Então vamos. Ela tá sem net. Puta, que bosta. Ô, gente, se alguém conseguir falar com ela depois, fala e, sei lá, se ela não voltar hoje, alguma coisa, e alguém conseguir falar com ela depois, fala para mandar uma mensagem no Facebook que eu respondo por lá mesmo, não tem problema não. Tá? Por favor. Então tá. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem. Então vamos aos exercícios dessa aula. Página 235. Página 235, exercício 1. O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo. Os caras gostam de contar uma puta história nas questões para depois fazer a pergunta, né? O começo é, o elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Ele não precisava ter falado isso. Bromo está na família 7A. Quem está na família 7A é um não metal. Quem está na família 7A quer ganhar elétrons. O cara que ganha elétrons, ele pode fazer que tipos de ligação? Iônica, quando ele se liga com alguém que quer perder elétron. Pode fazer ligação covalente, quando ele se liga com alguém que também quer ganhar elétrons. Então ele pode formar compostos iônicos e compostos moleculares. Aliás, eu não falei isso. Acho que foi a Renata semana passada. Cadê a aula aqui? Acho que foi a Renata semana passada que me perguntou: não entendi. Propriedades compostos iônicos, por que prevalece, tal, papapá, papapá. Ligação covalente. Quando todas, sem exceção, todas as ligações de uma substância são covalentes, você chama aquilo de molécula. Por isso que é molécula de água. Mas não é molécula de sal de cozinha. Sal de cozinha, a ligação é iônica. Todas as ligações de uma substância são covalentes, você chama aquilo de molécula. Beleza? Por isso que no exercício ele está falando composto molecular. Bromo, resolvendo o exercício. Bromo está na família 7A e ganha um elétron. Se o bromo se ligar a um não metal, tá ao contrário aqui, burrão. Se o bromo se ligar a um não metal, a ligação é covalente. Se o bromo se ligar a um metal, a ligação é iônica. Então, voltando no exercício, um composto iônico, CaBr2, é iônico? CaBr2? Cálcio, para você Cálcio, analisar, bromo. isso, cálcio está onde na tabela? Família 2A, não é? Família 2A. Bromo está na família 7A. HBr, hidrogênio, é metal ou não metal? Não metal. Não metal. Bromo Também. é não metal. A ligação entre eles vai ser covalente, é um composto molecular, a resposta é A. Esse é o jeito químico de fazer. Químico analisa assim. Prof, onde estão esses exercícios? Apostila 3, página... Já deu nova Apostila apostila. 2. É doável. Desculpa. Apostila 2, página 235. Tá no site. Aqui, muito obrigada. Ai, vocês não têm apostila. Não. Você não consegue compartilhar a tela com a apostila aberta? Márcio? Consigo. Eu consigo, mas aí... Puta, mas tudo bem, dá. Relaxa. Se esse é o jeito, então esse é o jeito. Deixa eu fazer aqui, peraí. Tá, mas antes deixa eu mostrar aqui. Agora tá certo. Mas não metal. Ligação covalente. Antes deixa eu mostrar aqui. Esse é o jeito que químico resolve.
Jeito que a gente vai resolver. Fila de eletronegatividade, como é que é? Fui ontem no clube. Saiu o caps lock. Para metais, certo? NaCl. Fala uma coisa. Sódio está na fila de eletronegatividade? Não. Não, ele é um metal. Uhum. Cloro está na fila de eletronegatividade? Sim. Sim. Sódio fora da fila, cloro na fila. Só tem um cara na fila de eletronegatividade. Na fórmula, só tem um cara na fila de eletronegatividade. Portanto, obrigatoriamente, a ligação tem que ser iônica. Iônica porque um é um metal e o outro não é metal. Professor, eu não entendi essa fila de eletronegatividade que você está falando. O que você não entendeu? Não, você está falando que um tá dentro, outro tá fora. Eu Não estou entendi. analisando aqui, ó. Qual é o tipo de ligação entre o sódio e o cloro? Você vai olhar na fila de eletronegatividade. Tá. Isso aqui é um jeito mais rápido de fazer o que químico faz. Normalmente eu não gosto dessas coisas, mas eu não vou dar, eu não vou ser cabeça dura. E é muito mais rápido fazer desse jeito. O que eu quero ver? Esse cara é um não metal. Bromo é um não metal. Não metal com não metal, a ligação é covalente. Quem são os não metais? São os caras que estão na fila. Agora, quando for um não metal com metal, a ligação é iônica. Metal está aqui. Não metal está aqui. Então, para a ligação ser iônica, na hora de você procurar os caras na fila, só um vai estar na fila. Só um vai ser não metal, porque o outro vai ser metal. Agora, HBr, o hidrogênio está na fila, o bromo também. Os dois estão na fila. Então, a ligação é covalente. Entendeu o que eu fiz aí, gente? Sim. Márcio, Puta que pariu. Eu não acredito, cara. Ai, caralho. Puta que pariu. você não tá compartilhando o tela. Pois é, eu acabei de ver isso. Por isso que eu tô xingando pra caralho. Puta que pariu. Porra. Pensei que você tinha percebido isso, eu tava ditando mesmo. Não. Puta raiva, cara. Aqui. Que merda. Falei pra caralho. Cacete, burro da porra. Ó. Bromo é um não metal. Quando ele se ligar com metal, metal com não metal é ligação iônica. Agora, se ele se ligar com outro não metal, a ligação é covalente. Fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tananá, 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 continua a fila, metais. Quem são os não metais? São os caras da fila. Isso aqui são os não metais. Então, quando eu quero saber o tipo de ligação que existe entre dois átomos, você vai só olhar a fila de eletronegatividade. Se você achar os dois na fila, quer dizer que os dois são não metais. E não metal com não metal, ligação é covalente. Achou os dois na fila, ligação é covalente. HBr, hidrogênio está na fila, bromo está na fila. A ligação é covalente. NaCl, sódio está fora da fila, sódio é um metal. Cloro está na fila. Um cara está na fila, o outro cara está fora da fila, só achou um na fila, a ligação é iônica. Todo mundo entendeu? Acho que com a tela compartilhada ficou mais fácil, né? Ficou. Sódio. A gente escreve a fórmula assim. A Natália perguntou hoje isso. A gente escreve a fórmula assim. Sódio. Na verdade,
é sódio ligando com sódio. Sódio está na fila? Não. Não, Não. E o sódio está na fila? Não. não. Se você não achar ninguém na fila, adivinha? A ligação é entre metal com metal, metal com metal. A ligação é metálica. São os 3 tipos de ligações que tem. Iônica, covalente e metálica. Pausa, de novo. Caso alguém tenha lido alguma coisa em algum lugar aí. Tem uns físicos estudando, eles acharam um 4º tipo de ligação. Desencana, não interessa pra gente. No vestibular tem essas 3 e só essas 3. Iônica, covalente e metálica. Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos compartilhar. Professor, desculpe, rapidão. Pode falar, relaxa. Você tinha mencionado anteriormente o negócio de molécula. Então, eu não posso considerar, tipo, uma substância iônica como molécula? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse é o tipo de coisa que quando eu estou no colégio... Sabe que os alunos no colégio me odeiam, né? Todos. Todos. Porque, assim, eu sou chato pra caralho com conceito. Pra caralho. Eu acho que se você tem os conceitos claros na sua cabeça, você acerta todas as questões que tiver. Quando você tem o conceito claro na sua cabeça e alguém fala uma besteira, você capta na hora que o cara está falando besteira, que o cara não sabe o que está falando. Então, isso é uma coisa que um aluno, se escrevesse na minha prova, eu dava errado na questão inteira, eu nem li o resto. Tá tudo errado, eu não quero saber o resto que ele escreveu, eu não vou perder meu tempo lendo besteira, sabe? Eu já falei para vocês que a minha revista de humor preferida era Super Interessante? Já. Já? Porque eu nunca peguei uma reportagem que estivesse correta sobre química. Sempre tem uma merda. Sempre tem. Impressionante. Impressionante. Então, deixa eu voltar na apostila, que aí todo mundo vê ela. Professor, tá bom para ouvir agora? Aê! Fala, minha querida. Tá dando para ouvir. Pode falar. Então, não, você ia perguntar se, tipo, quando for organizar a fórmula eletrônica, vai ficar no meio aquele que precisa de mais? Não. Você pode fazer do jeito que você quiser. Desde que você siga a regra, todo mundo tem que fazer o número de ligações que eles queriam fazer. Todo mundo tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Mas aí pode fazer do jeito que eu quiser. Do jeito Até que você quando quiser. a gente for entrar na geometria? Até quando for entrar na geometria. A não ser que a questão peça. Faça a fórmula seguindo a geometria molecular. Aí você precisa seguir ela, senão não. Tá bom, obrigada. Imagina. Eu falei isso semana passada, ou retrasada, não me lembro mais. Acho que foi semana passada. Em alguma prova da FUVEST, a primeira questão foi: escreva a fórmula de Lewis para o ácido acético. Aí, nesse caso, você não pode fazer do jeito que você quiser, porque você tem que fazer o ácido acético, e o ácido acético tem uma fórmula X, que vocês vão ter que saber, mais para frente eu vou falar. Mas se ele falar tipo C6H12O6, você pode fazer do jeito que você quiser. Beleza, obrigada. Tá bom? Imagina. Então, compartilhar a apostila aqui com vocês. Pronto. Exercício 2. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que 1. A substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. O que vocês podem falar para mim do X? X é iônico. X é iônico, excelente. Conduz corrente elétrica no estado líquido, não conduz no sólido. Então, o X é iônico. A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado. Covalente? Tem que ser... A ligação tem que ser covalente, né? E quando as ligações são covalentes, a gente chama aquilo de molécula. Por que composto molecular, por que uma molécula não conduz corrente elétrica em estado físico nenhum? Natália, me responde. Porque a Maria é gás? Não. Natália?
Natália sumiu. Prof, para conduzir eletricidade você precisava de elétrons, correto? Não foi isso que eu falei. Ou era energia? Não lembro. Não, eu falei que tem que ter carga elétrica. E aí podem ser elétrons ou podem ser íons, não necessariamente elétrons. Posso dar um palpite, professor? Pode sempre. Cara, a aula só funciona quando é um bate-papo. Não é que ela só funciona, ela vai funcionar muito melhor quando é um bate-papo. Então, eu gosto quando vocês falam, cara. Quando vocês falam. Ah, tá errado, eu vou falar besteira. Foda-se. Fala. Fala aí. É porque eles não têm elétrons livres. Tipo, eles vão precisar ganhar, não, e, tipo, não tem para perder. Quase. Para conduzir, tipo, para conduzir corrente elétrica, como eu estava falando para a Ana agora, para conduzir corrente elétrica tem que ter, que foi o que a Natália falou no começo da aula, por isso que eu falei, Natália responde. Para conduzir corrente elétrica tem que ter carga elétrica e essa carga elétrica tem que ter liberdade de movimento. E na ligação covalente, a molécula formada não tem carga elétrica, porque os elétrons são compartilhados. Então, não tem íon e não tem elétrons livres. Você pode resumir falando, não existe carga elétrica não existe carga elétrica com movimento num composto molecular. Então, não conduz corrente elétrica de jeito nenhum. Por isso que água é mal condutora de corrente elétrica. A água pura é mal condutora de corrente elétrica. Então, o X é iônico, o Y é molecular, X é iônica, Y é molecular. A resposta é C. Professor, Fala. voltando, lembra quando eu te perguntei, por que a soma das cargas tem que dar zero? Lembra? Sim, No composto sim. iônico? Nesse caso da covalente, vai ser zero também? Então, é que aí não tem desenvolvimento de carga elétrica real. Então, é todo mundo zero ali. Não, faz sentido, eu tô dormindo, verdade. Entendeu? Relaxa. Entendi. Não tem problema. Então, vamos lá, continuando. Puta merda. Eu acho que eu vou fazer a 4, cara, e deixar a 3 e a 5 para a semana que vem. Essa 4 eu acho... aliás, não, melhor ainda. Eu vou fazer a 3 e essa 4 fica para o lar. Cara, tem que fazer esta 4. Tem que fazer esta 4. Beleza? Pega ela e faz ela para a semana que vem. Aliás, o Rubão já falou para vocês que o plantão nosso é amanhã, não é hoje? Não. Ele não falou nada. Puta, então vai ver que é hoje e ele acabou não me falando. Não é hoje. Não é hoje? Não é hoje, porque não tá no horário. Tem aula de geografia. Tá. Também. Então, bom, por enquanto ele marcou comigo para amanhã, mas de repente ele muda, não sei. Também não vai fazer diferença, porque eu vou estar em casa mesmo, né? Então, qualquer hora é hora. Exercício 3. Os compostos formados a partir dos elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio devem apresentar fórmulas, ligações químicas predominantes e estados físicos em condições ambientes, respectivamente. Muito boa essa questão. Isso aqui é cobrado todas as provas de vestibular, não diretamente como está essa questão, mas de forma indireta. Eles pedem para você escrever uma reação química e coloca lá cloreto de potássio. E ele não fala a fórmula, o estado físico do cloreto de potássio. Alguém pode falar para mim qual é o estado físico do cloreto de potássio? Eu não me arrisco, porque eu só sei cloreto de sódio. É sólido, né? Porque é um sal. Eu sempre fico com medo de falar sólido. É sólido porque a ligação é iônica, porque é um composto iônico. Isso é cobrado em todas as provas. Todas as provas, a galera não se toca que está sendo cobrado isso. Então, é isso aqui que o exercício que está falando. Então, vamos lá. CaCl2. Primeiro, a ligação é iônica? Sim. Sim. E se a ligação é iônica, o composto é sólido? Sólido. A 1 é correto. NaCl, a ligação é iônica? Sim. Sim. Ele é um líquido? Não. Não, a 2 está falsa. Cl2, a ligação é covalente? Sim. Sim. Isso eu falei na aula de tabela periódica. Cloro, qual é o estado físico dele? Gasoso. Gasoso. Flúor? Também. Também. Iodo? É só... não sei. Ó, só... Também.
Não. Ó, a coluna 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Estão falando de cima para baixo. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. É gás, gás, líquido, sólido, sólido. Gás, gás, líquido, sólido, sólido. Então é flúor e cloro, gases, bromo é líquido, iodo e astato são sólidos. Gás, gás, líquido, sólido, sólido. Beleza? Sim. Peraí, Então tá, professor, repete, por favor. Eu me perdi. Gás, flúor e cloro são gases. É gás e gás. Aí depois vem um líquido, que é o bromo. Na tabela periódica só tem 2 líquidos, bromo e mercúrio. E os 2 de baixo são sólidos, iodo e astato. Gás, gás, líquido, sólido, sólido. Ok. 8. Na2O. A ligação é covalente? Não. Não. A ligação é iônica, então a 8 já está errada. O2. A ligação é iônica? Não. Não também. Não, é covalente. Pois é, como eu não estou anotando aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo. A 1 é verdadeira, 5, falso, falso, soma deu 5. A 1 e a 4 são verdadeiras. A 1 e a 4 são verdadeiras. Gente, de novo, esse 4 tem que fazer. Faça ele para a gente começar a aula da semana que vem a partir daqui. E esse 5 é uma delícia, cara. Porque você lê ele 4 vezes. Cada vez que você lê, você acha um erro a mais. A pergunta no final é: sublinhe no texto um erro conceitual. Tem vários. Tem vários. Então vai lendo, vai sublinhando, vê tudo que você pode ver aí, tá bom? Cidadãos, alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Professor, voltando ao Pode negócio lá de falar, David. molécula. Já que eu não posso chamar um composto iônico de molécula, como que eu chamo um composto iônico, tipo, por exemplo, quando eu quero indicar quantidade? Como é a quantidade? Por exemplo, eu posso falar que eu tenho 3 moléculas de tal coisa. Só que eu posso falar que eu tenho 3 compostos iônicos de NaCl, ou tipo, tem um nome para isso? O nome é fórmula. Ah, é verdade. Eu tinha Então, falado você isso, tem verdade. 3 fórmulas NaCl. Isso não é usual, não é comum. Eu duvido que cobrem isso de vocês em algum lugar, mas o nome é fórmula. Beleza, valeu, professor. Tá bom? Imagina. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver todos vocês aqui. Puta que pariu, tem gente pra caralho. 3, 4, 5, 25. Ih, ele não roda direito. Vai ter gente pra caramba. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ô, Márcio, tem uma pergunta da aula antepassada. Fala, pode falar. Sobre os metais alcalinos, todos eles, quando reagem com água, eles produzem hidrogênio? Todos eles. Desde que não seja o próprio hidrogênio, né? Tá bom, obrigado, viu? Todos eles. Imagina. Mais alguém? Tudo bem, gente? Então, é isso aí. Muito obrigado. Força para vocês. Só faltam mais uns 2 meses de quarentena. Força, não saia de casa. Não dá risada não, Renata. É verdade, mano. Os caras, eu não sei porque que ninguém tá falando isso, cara. Os caras estão falando aí, mais um pouquinho, tá, mais um pouquinho nada. Você vai demorar pra caramba. É rir pra não chorar, prof. Né? É o jeito, mano. Mas a gente vai conseguir passar, vocês vão ver só. Daqui 2 anos tá todo mundo dando risada. Caralho, mano, eu fiz cursinho pela internet. Então tá bom, gente. Então valeu. Até amanhã para quem vier ao plantão. Até semana que vem. Estudem, aproveitem e descansem. Tá bom? Perfeito. Oi, quem tá me chamando? É a Dani, peraí, Oi, rapidinho. Dani. No caso, como que eu vou fazer, tipo, por exemplo, quando tiver, 3 elementos, e aí quero fazer reação iônica para poder descer os elétrons dos 2 lados. Como que eu vou fazer se tiver mais de 2? Dani, cortou tudo de novo. Eu entendi o começo e o final da pergunta. Eu vou mandar, mas... Não tá dando. Eu vou... Que pena.
Ah, eu mando no Face. Tá bom, Dani. Então tá, gente. Alguma pergunta? Então tá, valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Estudem. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.